Guapé, paraíso aquático das Gerais. Cidade mineira cercada pelas águas do Lago de Furnas. Mas quem conhece a sua história sabe que nem sempre foi assim. Os primeiros habitantes da nossa terra, onde hoje é a cidade de Guapé, foram os índios da nação Cataguá. Na época, a região de Guapé foi o palco da maior batalha indígena da América Latina, além de ter existido um enorme conflito entre os índios e os bandeirantes, que pretendiam explorar os minérios da região. Os primeiros índios que foram descobertos aqui, foram aqui às margens do rio Sapucaí, na divisa com o Carmo do Rio Claro, eram os Cataguá. E então tinha uma outra tribo que habitava também nas proximidades, e conta-se pelo livro de Guapé, escrito pelo Dr. Passos Maia, que um queria possar das terras do outro, porque lá no rio Sapucaí, nessa ocasião, antes de Furnas, né, havia uma cachoeira muito bonita e chamada Salto, porque lá, na época da Piracema, os peixes saltavam a cachoeira e pescava-se com a mão, não precisava de anzol, nem de rede, nem de nada. Então, era uma região muito, assim, de muito futuro para os índios, porque eles tinham uma alimentação farta, as terras eram boas, né? Foi a maior luta na América do Sul, mais de 100 mil índios, que eles lutavam para tomar posse do salto do rio. E depois, como eles eram muito bravos, ninguém conseguia domar, nenhum bandeirante conseguiu. Aí depois de muitos anos chegou um fidalgo europeu chamado Lourenço Castanho e ele conseguiu domar os índios, né? E os que não morreram fugiram. O que eu sei dessa história, fugiram e os últimos subiram pela Serra da Mantiqueira rumo a Taubaté. A Vila de Guapé surgiu com a doação de terras para a construção de uma capela em homenagem a São Francisco de Assis. Com o decorrer dos anos, os trabalhadores das fazendas da região foram construindo suas casas próximas à capela. O pequeno vilarejo foi crescendo e, anos depois, com a influência de Dr. Passos Maia, Guapé deixa de ser vilarejo e se torna uma cidade. A vila mesmo começou com na fazenda do capitão José Bernardes. Ele era dono de uma vasta fazenda, de um terreno bastante grande, e casado com Dona Isméria, Angélica da Pureza, e eles não tinham filhos. Eles tinham muitos escravos, mas não tinham filhos. E uma época lá, conta a história conforme a tradição, até no livro consta isso também, que estava fazendo sabão e que deu um tremor de terra e aquele tacho veio abaixo. E nessa aflição, nesse desespero, a escrava gritando, a dona Angélica também muito apavorada com aquilo, que ajoelhou e ofereceu para Nossa Senhora, para São Francisco, principalmente para São Francisco de Assis, que se aquele tremor parasse e não acontecesse nada, que ela ia doar uma parte da fazenda para construir uma capela em homenagem ao santo. A população, a vila de Guapé partiu daí, porque construiu-se a capelinha de São Francisco, o pessoal começou a fazer visita, doação para crescer mais, para melhorar. O outro fazendeiro também ajudou, deu uma participação, deu mais um terreno, e aí foi formando, então, o centro da vila, né, que gerou a cidade de Guapé. Mas nós tínhamos também a felicidade de ter o Dr. Passos Maia, Dr. Domiciano dos Passos Maia, ele era médico. Ele
tinha muitas amizades importantes em Belo Horizonte, e tornou-se senador pelo estado de Minas Gerais. E com essa facilidade que ele tinha no meio político, ele conseguiu transformar a pequena vila de Guapé em... não era vila ainda, era um arraial, em vila. Então, ficou sendo chamado Guapé de São Francisco do Rio Grande. Depois o nome era muito comprido, cortou-se o São Francisco do Rio Grande, ficou só Aguapé. Mas como ele estudou na Europa, teve muito tempo em Londres e tudo, ele resolveu, porque ele mandava, ele era o chefe, né? Ele mandava, e resolveu tirar o A, ficar só Guapé, porque Aguapé é caminho na água. E ele achou que Guapé só ficava o nome mais distinto para o nome de uma cidade. O progresso estava a caminho, mas para isso 32 cidades seriam sacrificadas. Furnas trouxe para o Brasil um enorme avanço tecnológico, mas também perdas em todos os aspectos para a região afetada. As cidades alagadas pelas águas da hidrelétrica de Furnas não perderam apenas suas terras. Foi perdida a cultura, as tradições, a população que migrou para outras regiões, deixando para quem ficou o difícil recomeço. Rio Grande, rio épico, rio de força e de luz, rio de redenção. A batalha começou. Em 1959, começou o escritório de Alfenas e logo veio uma representação para Guapé. Abriu também um escritório de Furnas aqui em Guapé. E daí para frente começou a alarmar o povo, que tinha que vender as terras, tinha que desapropriar as terras, porque a água ia subir até na altura do relógio da igreja, mas ninguém acreditava, porque o Rio Grande passava lá na frente. O Ribeirão da Água Limpa era lá embaixo, tinha uma subida bastante forte para chegar no centro da cidade. Então, o povo achava impossível, né? E não tinha televisão naquela época, era só rádio. Então, assim, o povo sabia que Guapé ia ser inundado, mas não acreditava. Eu não tinha noção da gravidade e da dimensão da tragédia, eu não tinha nenhuma, né? Era uma criança. Para a gente era tudo festa, né? Então, assim, aquele movimento era assim, o que fica na lembrança. Dia 9 de janeiro de 63, às 0 hora, eles fecharam as primeiras comportas de Furnas, né? Lá na calada da noite, à meia-noite. Aqui em Guapé tinha o Monsenhor João Henning, que morava aqui há 50 anos. Ele tinha um alto-falante muito possante, que tudo o que acontecia ele falava no alto-falante, a região todinha escutava. O Padre João tinha uma liderança muito forte na cidade, mandava e desmandava, né? E o pessoal obedecia cegamente. Então, o Furnas ofereceu para ele uma viagem de avião para ele visitar a família dele lá em Braço do Norte, em Santa Catarina. Ele aceitou a viagem. Eles tiraram ele daqui para ele não alarmar a população, porque quando ele estava voltando da viagem, que ele soube que Guapé já estava sendo inundado. Então, como não teve assim, um anúncio para o povo, muita gente perdeu muita coisa, principalmente na zona rural. Já mandaram o Padre João embora para ele não influenciar, porque ele ia gritar muito no microfone dele, né? Então o povo ficou totalmente perdido, totalmente. Eu tenho consciência de que foi assim, uma tragédia das piores. Quem teve condições de tirar alguma coisa na zona rural, tirou. Mas o pior que estava acontecendo no momento é que a água já estava cobrindo as pequenas pontes do Ribeirão, que cortava as roças, fazendas,
e já não estava tendo estrada para passar mais, né? Então estava difícil. E muita gente mudou correndo, trouxe o que pôde. Eu lembro que o meu pai tinha um jipim em 54 e meu pai não bebia. E um dia no dia que chegou a água, que a ponte estava sendo tomada, ele colocou a gente no jipe para ir lá ver a ponte a última vez. E eu só lembro dessa cena, assim, a gente dentro do jipe e ele chorando muito. Agora, mais tarde, né, é que eu fui ter noção do que eu tinha vivido, né? As pessoas perdendo as casas, derrubando para aproveitar a janela, sem ter para onde ir, saía caminhão de mudança, sem ter arrumado casa nas outras cidades. A população ficou totalmente perdida, né? Eles nem caminhão tinha para fazer mudança de todo mundo, então mudava-se de carroça, mudava-se em carro de boi, e nos caminhões que tinham, carregavam as coisas nas costas, né? Os vizinhos ajudando, foi um transtorno, porque as pessoas não acreditavam, né, que ia acontecer essa tragédia, eles não queriam acreditar, né? Tudo era novidade, muitos carros, muita gente, avião, né? Passou helicóptero, uma criança vê helicóptero. Então, tudo era festa e também choro, porque ficava até com medo, né? E a cidade nova, que hoje nós falamos cidade nova, que é aqui onde nós moramos, ainda não estava pronta. As casas não tinham portas, não tinham janelas, não tinha rede de esgoto ligada ainda. Tinha a rede de esgoto na rua, mas não estava ligada nas casas. Então, foi uma época, assim, muito alarmante, de muito sofrimento, muita gente perdeu o que tinha, muita gente enlouqueceu, né? Teve até suicídio, né? Guapé existe duas histórias, né? Então, antes e depois das águas. Agora, quando as águas chegaram, foram cortadas todas as raízes culturais da cidade, tudo foi cortado. Foi embora os artistas, foi embora tudo. E quem ficou totalmente perdido. Canto a minha alma, aqui entre as serras, a beleza calma nessa minha terra, onde cobrem mágoas essas águas mansas, por onde navegam nossas esperanças, e sonham seresteiros, e choram violões, amores e mágoas, saudades, canções. Parece que o céu termina na serra e a lua visita só a nossa terra. Ó terra ilhada, Guapé, terra amada, tens o sol, a lua, és iluminada, cercada de histórias, poemas de vida, paisagem quieta, no mundo escondida. Hoje no fundo das águas corre um rio, uma lembrança, é saudade, ó Rio Grande, só o meu sonho te alcança. Dos olhos pingaram mágoas, rolaram longe daqui, misturando águas e mágoas ao rio Sapucaí. Ó terra ilhada, Guapé, terra amada, tens o sol, a lua, és iluminada, cercada de histórias, poemas de vida, paisagem quieta, no mundo escondida.